A Reforma Protestante é um acontecimento muito importante na vida cristã, da Igreja cristã. 505 anos depois, ainda impacta a minha e a sua vida. Continue nesse vídeo para você aprender mais sobre esse assunto. Meu nome é Matheus Alves, sou pastor na Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Mangabiras. Gravando esse vídeo, eu quero deixar aqui alguns pontos importantes sobre a Reforma Protestante. O primeiro deles, a forma da Igreja. Por que é que a Igreja precisou de uma reforma? Com certeza, porque ela perdeu a sua forma. E quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos ali, pelos apóstolos e pelo poder do Espírito Santo, a forma da Igreja estabelecida. Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Doutrina dos apóstolos significa o ensinamento dos apóstolos. E os apóstolos ensinavam aquilo que eles tinham aprendido do próprio Senhor Jesus. Não existe igreja sem doutrina. Não existe igreja sem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não existe igreja sem a centralidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra base da igreja era a comunhão. O que significa comunhão? Ter algo em comum. Na sua igreja tem pessoas de diferentes formas, de diferentes lugares, de diferentes ideologias, de diferentes pensamentos. O que é que faz todas essas pessoas estarem unidas, juntas, no mesmo lugar? É aquilo que elas têm em comum, a fé no Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto e a terceira base da igreja é o partir do pão. Pode significar sim a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, que une os irmãos para lembrarem da morte e da ressurreição de Cristo, mas quer dizer também, na sequência de Atos 2,42, sobre uma vida unida, uma vida junta, diária, dia a dia. Se não tem vida diária entre os membros da igreja, não tem igreja. Se não tem vida em amizade com os membros da igreja, não tem igreja. O quarto ponto de uma igreja centrada no Evangelho, o quarto ponto de uma igreja na sua mais plena forma é a oração. Porque oração significa intimidade com o nosso Senhor Jesus. Uma igreja que não ora está fadada ao fracasso. Uma igreja que não busca ao Senhor está fadada a ser destruída. Uma igreja genuína e uma igreja verdadeira com certeza se baseia nesta forma. Ao longo do tempo, a igreja foi perdendo essa forma. Por isso, a necessidade de uma reforma. Como eu havia falado, a igreja, durante algum tempo da história, perdeu a sua forma. Nós vimos em Atos 2 as 4 bases de uma igreja verdadeira. Nos primeiros séculos da igreja, principalmente nos 3 primeiros séculos, a perseguição do Império Romano contra os cristãos era ferrenha. Era terrível. Os cristãos morriam queimados vivos em praça pública. Os cristãos morriam crucificados. Os cristãos morriam mordidos por leões nos coliseus romanos. Só que isso parece ser algo ruim para a igreja, mas na verdade era algo que mantinha a igreja em sua base, mantinha a igreja em sua forma. Nós sabemos pela história que por volta do início do 4º século, Constantino se converte, o imperador romano, ou então se diz convertido, depois de vencer uma batalha, fazendo assim com que a religião cristã deixasse de ser perseguida no Império Romano. Para alguns, isso é algo bom, mas na verdade foi um desastre para a igreja. Dali para frente, a igreja começa a perder a sua forma. Depois de Constantino, um tempo depois, nós vemos um imperador chamado Teodósio, fazendo com que o cristianismo fosse a religião oficial do império. Aí começa o desastre total. Se você era cristão depois dos 3 primeiros séculos, você tinha alguns privilégios. Você não pagava mais impostos, você era bem recebido e bem quisto no Império Romano, fazendo com que verdadeiros cristãos, genuínos cristãos, fossem se perdendo ao longo do caminho, fazendo com que interesseiros viessem para a igreja cristã. Isso durou até o início do século XVI. A igreja entrou em um estado completamente sombrio. Foi se afastando a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão e a oração.
Mas nós sabemos que Deus nunca perdeu o controle da história. E antes da a tão maravilhosa data 1517, Deus teve os seus remanescentes no período da história. Nós temos Jerônimo Savonarola, nós temos John Hus como grandes homens que levantaram-se contra o sistema para defender a verdadeira palavra de Deus. Mas sabemos que nesse tempo a igreja já estava afundada, derrotada em uma completa corrupção. O grande marco da Reforma Protestante foi a vida de Martinho Lutero, que em 31 de outubro de 1517 prega as suas 95 teses no castelo de Wittenberg. Lutero nunca foi perfeito ou santo demais, a ponto de começar a sua vida já nos caminhos do Senhor. Não, Lutero tinha uma vida devassa, uma vida que temia, tinha medo do nosso Senhor Deus. Até que um dia, numa tempestade na Alemanha, Lutero se vê entre a vida e a morte e pede ao Senhor, através de Santa Ana, que pudesse o livrar da morte. Se assim fosse, ele entregaria toda a sua vida ao estudo das Escrituras. Lutero se livrou da morte. Ele não morreu naquele lugar. Então, ele vai para um monastério e se dedica ali completamente a estudar a vida e obra do Senhor Jesus Cristo, a estudar as Escrituras Sagradas. Dali para frente, Lutero começa a esbarrar nos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Lutero percebe que a justificação vem tão somente pela fé. Ele percebe isso em Salmo 71, onde ele percebe que só a justiça de Deus poderia salvá-lo. Só Deus, fazendo de Lutero um justo através do sacrifício de Jesus, poderia salvá-lo. Lutero também lê Romanos capítulo 1, versículo 17. E dali para frente, a vida dele nunca mais seria a mesma. O texto diz: o meu justo viverá pela fé. Lutero então entende o poder da justificação. Lutero então entende o poder da fé. E dali para frente, ele quebra com o Estado católico, ele quebra com a Igreja Católica, não pelo seu próprio interesse, mas ele quebra com os ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana. No dia 31 de outubro, ele prega as suas 95 teses no castelo de Wittenberg. É interessante saber que no dia 1º de novembro seria o dia de Todos os Santos na Alemanha. Então Lutero, de forma específica, de forma que estava entendendo o que ele iria fazer, prega aquelas teses um dia antes do dia de Todos os Santos, para que quando aquela igreja estivesse cheia, os homens pudessem ler e ter a sua vida transformada. Dali para frente, o Evangelho, a pregação e a palavra de Deus nunca mais foi a mesma na Alemanha nem na Europa. Nós só estamos aqui por causa dessa providência divina. Hoje nós somos protestantes porque Deus usou Martinho Lutero no dia 31 de outubro para se levantar contra a venda de indulgências, para se levantar contra o Estado papal, para se levantar contra as regalias da igreja. Glória a Deus pela vida de Martinho Lutero. Dentro do movimento protestante, nós temos 5 bases, 5 solas, 5 somentes. Eu tenho certeza que você já ouviu sobre isso. Não foi ideia de Lutero colocar essas bases, essas solas, como base para a reforma protestante, mas sim os seus sucessores, aqueles que vieram depois de Lutero, estudaram o seu movimento, estudaram o movimento da reforma e entenderam que a igreja precisa de 5 bases, 5 somentes. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras e somente a Deus toda a glória. Eles perceberam que a igreja precisava focar tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como único mediador entre Deus e o homem. Perceberam também que somente a graça de Deus, mediante a fé, poderia salvar o pecador. Não era por obras, era pela graça. Somente a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fé esta, dada pelo próprio Deus no coração do homem, para regenerar este homem, fazendo com que esse homem pudesse crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através das Escrituras. Entramos aí então no somente as Escrituras. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, os editos papais e a tradição da Igreja também eram documentos inerrantes para os seus membros. Mas a Reforma Protestante disse que não. A Reforma Protestante entendeu que somente a Palavra de Deus era o nosso manual de fé e prática, fazendo assim com que o homem desse somente glória a Deus. Em Isaías 42, versículo 8, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 43, versículo 7,
A Bíblia diz que nós fomos criados para a própria glória de Deus. Se você for olhar na Bíblia e tentar entender o que significa glória, qual é a definição de glória, você não vai achar. Glória é o conjunto de todos os atributos de Deus. Glória é aquilo que Deus é. Quando os reformadores dizem somente a Deus toda glória, ele está tirando da mente e do pensamento humano dar glória aos homens, dar glória ao Papa, dar glória aos líderes religiosos. Não, mas que toda devoção seja dada tão somente ao nosso Deus. Quando o assunto é reforma protestante, uma pergunta vem na nossa mente e no nosso coração. Será que a igreja atual, essa que eu faço parte, que você faz parte, será que ela precisa de uma nova reforma? Eu não seria tão radical e não falaria assim. Eu aconselharia a igreja e cada membro da igreja, a começar de mim, a voltar aos pilares da reforma que já aconteceu, da reforma protestante. Se cada cristão tivesse como emblema de vida somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras e somente a Deus toda a glória, a igreja atual estaria muito melhor. O Brasil estaria muito melhor. O mundo estaria muito melhor. O que nós precisamos é de Cristo. O que salva o pecador morto em seu delito e pecado é a graça. Aquilo que muda o nosso coração e a nossa mente é a fé. O nosso manual de fé e prática é a palavra, é a Escritura Sagrada. E aquele a quem devemos glória é o nosso Senhor Deus. Esses são os pilares que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos viver na igreja, no ministério, em casa, na nossa profissão, onde quer que a gente passe, que nós possamos mostrar os pilares, as bases da reforma protestante para todas as pessoas que conviverem conosco. Que Deus abençoe a nossa atualidade, que Deus abençoe a nossa igreja e que as reformas protestantes, que as bases desta reforma possa ser realidade em toda a nossa vida. Meus irmãos, esses foram os principais temas e pontos sobre a reforma protestante. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque um amigo, mostre para a sua família, deixe que este vídeo edifique e abençoe a sua vida. Até a próxima oportunidade, que Deus te abençoe.